correu, Pelé, atirou para o gol, bateu na barreira, voltou para o Edu, encheu o pé para o gol, gol! Falando de Santos FC, bem-vindo ao canal, desde já, curta, se inscreva, compartilhe no Falando de Santos FC, rumo aos 3.000 inscritos, conto com vocês, tá galera? Divulga pra família, pros amigos, pra geral aí, né, o nosso trampo aí, né, falando aí, contando as histórias aí do Santos Futebol Clube, fazendo análise, fiscalizando aí, né, quem faz mal ao nosso Santos Futebol Clube e elogiando a quem faz bem ao nosso Santos Futebol Clube, né? Vamos agora pro 44º episódio do Histórias do Peixão, né? Vamos ao nosso episódio de número 44, né? Demos uma pausa ali, né, na série dos títulos do Campeonato Brasileiro, né, para falar dos estádios que o Santos inaugurou, até porque, né, desde 2014 o Santos não inaugurava um estádio. Foi inaugurar novamente agora, 2023, diante do Atlético Mineiro, né? Então agora a gente volta à saga que a gente tava, né, de contar os títulos brasileiros do Santos, né? O Penta tinha sido em 1965, né? Aí o Santos ficou 3 anos aí sem conquista, né? E o Santos volta a ser campeão em 1968, né? O Santos conquista o hexacampeonato. Campeonato esse que já começou a ter mais clubes, né? Foi um campeonato com 17 equipes, divididas em 2 grupos, né? O grupo A teve 9 times e o grupo B 8 times, né? Os 2 melhores de cada time se classificava para o quadrangular final, né? Hoje em dia, né, 4 equipes seria o quê? Ó, semifinal e final. Nesse torneio não, né? No brasileiro. Foi o quê? 4 equipes, um turno único, né? Igual a primeira fase também. Turno único, você ia jogar 16 jogos, turno único. Os 2 melhores de cada grupo classifica, simples. Os 4 classificados se enfrentam num turno único, né? 3 jogos para cada classificado. Quem fizer mais pontos seria o campeão, né? Torneio bem longo até, diria. Campeonato bem longo, né? E fazia o quadrangular final, né? Naquela época existia muito quadrangular final, né? Um turno único, bastante jogos e quadrangular final. Depois que os mata-matas, né, as eliminatórias, ficou mais enraizado nas competições. O Santos caiu no grupo B, né? O Santos, ele se classifica em primeiro, né, no grupo B. Uma campanha ali de 16 jogos, né, 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, né? E a classificação do Santos ali ficou o Santos com 22 pontos. Lembrando que na época a vitória valia 2 pontos, empate 1 mesmo, normal. Acho até legal deixar mais equilibrado, né? O Santos ficou em primeiro com 22 pontos, Vasco em segundo com 20. Foi os 2 classificados do grupo B, né? No grupo A foi o Palmeiras e o Inter. Aí os outros do grupo do Santos eram o Grêmio, ficou com 19, Atlético Mineiro com 19, São Paulo 14, Fluminense 13, a Portuguesa ali com 11 e o Bahia com 10. Bahia esse que tomou, né, a maior goleada o Santos fez a maior goleada em campeonatos brasileiros em cima do Bahia, né, ao vencer por 9-2. Até então, né, a maior goleada do Santos, simplesmente um 9-2 no Bahia, no Pacaembu. Show de Pelé e Toninho Guerreiro. Então, o Santos classificando em primeiro aí, ele foi pro quadrangular final, né? Em qual ele enfrentaria Inter, Palmeiras e o Vasco do grupo B ali, né? E o Santos que perde pro Vasco no primeiro turno, né? Então, foi 3 jogos, 3 vitórias aí que
E assim, não foi fácil, porque o Santos ele jogaria com o Inter no Beira-Rio, o Palmeiras com o Morumbi, mesmo que for mando do Santos. Morumbi, por mais que seja mando do Santos, naquela época era muito neutro. Porque o estádio era meio a meio, né? Não é igual hoje em dia, por exemplo, o Santos jogaria no Morumbi, teria 100% do público. Naquela época não, era meio a meio. Então não tinha essa de você ser o mandante. E o Vasco no Maracanã, né? Mais uma vez o Maracanã na história do Santos. Então, o que que acontece? O Santos realmente, você vê que foi o melhor mesmo, porque ele não jogou nenhum jogo em casa, pode-se dizer. Beira-Rio, Maracanã... Não, não foi no Beira-Rio, desculpa. O Inter foi no Estádio Olímpico. E o Palmeiras no Morumbi, campo neutro. Então, realmente foi uma campanha, né, maravilhosa do Santos. E o Cláudio no gol, já não é mais o Gilmar, né? Não tem mais aquela lembrança do Gilmar. O Cláudio faz um campeonato maravilhoso, né? Você tem o Carlos Alberto Torres, né? Algumas caras novas ali, o Clodoaldo, né? Inclusive nosso canal tem foto aí com o Clodoaldo, né? Jogadores assim, espetacular, Ramos Delgado, né? Então, cara, sensacional. E o Santos encarou o Inter no dia 4 de dezembro de 1968. O Santos vence no Estádio Olímpico por 2-1. Gol do Pelé e do Carlos Alberto Torres aos 43 do segundo tempo, né, de pênalti ali. E o Santos vence o Inter. E aqueles que davam como jogo mais difícil desse quadrangular final do Santos, que seria contra o Palmeiras, acabou sendo mais fácil, por incrível que pareça. No dia 8 de dezembro de 1968, no Morumbi, completamente, né? Completamente não, mas lotado ali, né? Quase 40 mil, né? Naquela época o Morumbi era bem... A gente tem um pensamento de hoje, o Morumbi naquela época cabia 100 mil, né? Pô, então tá completamente lotado. O Santos ganha por 3-0, né? Com gols do Abel, do Edu e do Toninho Guerreiro, né? E o Santos vai ali para o Maracanã ainda tendo que ganhar, né? Tinha 4 pontos, tinha que vencer, né? Pega o Vasco. Vasco que historicamente aí é um freguês do Santos, né? O Santos costuma ser campeão ali em cima do Vasco, quando em termos de campeonato brasileiro, né? E o próximo vocês vão ver que o Santos joga o último jogo contra o Vasco, levanta o troféu, e não basta ainda o título que se consagra campeão em cima do Vasco. Na campanha, vocês vão ver lá no próximo Histórias do Peixão que a gente for contar, que o Vasco participa, né, e ajuda o Santos a ser campeão, né? Você vê como o Vasco dá sorte na história do Santos aí. Já falei que o Santos já se salvou de rebaixamento devido à vitória do Vasco. Então o Vasco é um freguês aí e ajuda na história do Santos. Então no dia 10 de dezembro de 1968, o Santos vence o Vasco por 2-1 no Maracanã, com gols de Toninho, Guerreiro e o Pelé. O Santos se sagra campeão, né? Numa campanha total de 19 jogos, 12 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, né? E o time campeão ali do Santos é escalado com Cláudio no gol, Carlos Alberto, Torres, Ramos Delgado, Marçal e Rildo. Meu Deus do céu, que time! Ao meio de campo, Clodoaldo, Lima e Edu, né? E mais ali à frente o Toninho Guerreiro, Pelé e o Abel, né? O técnico, o Antoninho, né? Antoninho que foi jogador importante do Santos também, se consagra campeão como técnico, né? Tá entre os 11 técnicos que foram campeão na história do Santos. Campeões, né? E o artilheiro do Santos, não só o artilheiro do Santos, e sim do campeonato, foi o Toninho Guerreiro de novo, né? Com 18 gols. Um dos jogadores mais importantes da história do Santos, entre os principais artilheiros da história do Santos. Mais uma vez, né? Ajudou a decidir aí, né? Então, gente, você vê como era sensacional. Não tinha o Coutinho, perde o Coutinho, Toninho Guerreiro, né? Supre bem a ausência. Claro, a ausência do Coutinho, cara, é o Coutinho, né?
Mas o Toninho Guerreiro não deixou a desejar em nenhum momento na história do Santos, né? Fazendo com que o Santos continuasse ganhando títulos e ele sendo artilheiro, né? Verdadeiro. Na época não se usava camisa 9 nato, né? Goleador. Diversos gols de cabeça, né? O Toninho fora de série. De fora da área, de direita, de esquerda. Fora de série o Toninho Guerreiro, né? Então o Santos se sagra hexacampeão brasileiro em cima do Vasco, né? Uma campanha espetacular, 19 jogos, 12 vitórias, né? Irretocável. No quadrangular final ganhou os 3 jogos, né? Para se impor mesmo, um verdadeiro campeão. E aí esse foi, né, o episódio de número 44 de Histórias do Peixão, né? Mais uma história do Peixão aí para vocês. Tudo de bom. Forte abraço e até o próximo Histórias do Peixão. É o Santos, não tem jeito. Valeu, gente. Forte abraço. Segundo gol, Pelé.